Que eu vejo que é um mercado que ele está em plena ebulição. E isso faz, obviamente, com que o Brasil se torne aí, um grande celeiro do mundo no mercado de carbono. Por quê? Porque a gente ainda tem floresta em pé, né? A gente ainda tem uma grande área territorial, a gente tem um agro pujante. Então, tudo isso traz uma possibilidade muito grande do Brasil ser realmente, cara, o protagonista desse mercado mundial. Olá, sou Helene Gritsapes e é um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do Green Talks. Vamos juntos discutir o papel fundamental da tecnologia na promoção de um futuro mais sustentável. O Green Talks é uma colaboração entre a Green4T, que é uma empresa de soluções de tecnologia e gestão de infraestrutura de dados, com presença em toda a América Latina, e o portal de sustentabilidade Neomundo. Bem, hoje a gente vai falar com um homem que tem como compromisso pessoal para impulsionar os impactos positivos ambientais. A gente vai receber então aqui Paulo Zanardi Júnior. Ele é partner na consultoria GSS Carbono e Bioinovação e da VBio, que é a vitrine da biodiversidade brasileira. É uma plataforma de biotecnologia que auxilia na captação e na destinação de recursos para a biodiversidade. Bom, o Paulo vai nos contar hoje sobre esse compromisso dele, mas com foco em mudanças climáticas e na biodiversidade. Paulo, muito prazer ter você aqui conosco. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Para nós, na GSS é sempre interessante, né? A gente está falando um pouquinho mais e passando o nosso conhecimento, né, sobre a temática como um todo, um pouquinho da nossa experiência e um pouco desse mercado, né, da biodiversidade, mercado do carbono, que a gente gosta tanto e brilha o olho quando a gente fala, né? Então vamos falar desse compromisso pessoal, mas antes, você é engenheiro civil de formação. Exatamente. Como é que foi essa mudança da engenharia para inventário de emissões, biodiversidade, mudanças climáticas? Então, na verdade é o seguinte, eu acho que quando a gente vai começar a nossa carreira, né, a gente começa muito novo, a gente tem que tomar as decisões muito novo, né? Então, assim, eu ainda não sabia o que eu queria fazer e aí numa conversa até com meu pai, a gente falou assim, meu pai falou, faz engenharia, que engenharia te abre a cabeça, né, para diversos mercados, né, diversas formas de trabalhar diferente. Eu fiz a engenharia, no meio da engenharia eu tive conhecendo, entendendo como é que funcionavam as coisas, essa vontade de trabalhar com o meio ambiente, né? Então, na época ainda não tinha engenharia ambiental, né? Então, tinha acho que 2 cursos no Brasil de engenharia ambiental, bem no começo, então ainda também não era tão disseminado como é hoje, né? Hoje tem cursos mais específicos ainda, né? Dentro da própria engenharia, focada na área do meio ambiente, focado hoje até em área de clima, biodiversidade. Então, eu acabei entrando na área de saneamento ambiental, depois fui trabalhar com licenciamento ambiental e aí entrei nesse mercado do carbono. Na verdade, foi num dia que eu encontrei uma amiga minha, que é minha amiga desde os 12 anos de idade, e que ela trabalhava com esse mercado de carbono e eu fiz a pergunta para ela, que é uma pergunta que hoje eu escuto quase que semanalmente lá dentro da GSS, que são pessoas me ligando e falando assim, né, se a minha área gera crédito de carbono. E eu fiz uma pergunta para ela e ela tira sarro de mim até hoje, porque o meu avô tinha um sítio pequeno no litoral ali do estado do Paraná e eu perguntei para ela se gerava crédito de carbono. E aí ela começou a me explicar o que era. Eu, na época, saí para fazer um mestrado na engenharia sanitária e ambiental. E aí, depois de lá, eu vim para São Paulo para trabalhar com crédito de carbono. O meu primeiro projeto foi um projeto de geração de crédito de carbono em aterro sanitário. Sim. E aí, de lá para cá, muita coisa foi acontecendo. Hoje, né, a gente tem aí a GSS, já faz 15 anos, né, que a gente está com a GSS. Hoje, essa minha amiga, que eu perguntei para ela, que é minha amiga desde os 12 anos, é minha sócia. Olá, tá vendo? Então, já estamos há muito tempo juntos, trabalhando nessas 2 áreas especificamente, né? Na área de carbono, né? Mudanças climáticas, gestão climática, mercado de carbono, e na área de biodiversidade, aí assessorando as empresas também nessa área de impacto, TNFD, de acesso ao patrimônio genético brasileiro, né? Tá. Então, foi uma mudança aí, por causa de uma conversa,
né, tomando uma cerveja Mudou com uma a amiga vida. dos 12 anos, desde os 12 anos de idade. Eu vou antecipar aqui uma pergunta que eu tinha para fazer para você mais lá na frente. Paulo, como é que está hoje o mercado de crédito regulado no Brasil? O mercado regulado, ele está passando, na verdade, assim, a gente ainda não tem o mercado regulado, né? Ainda está num projeto de lei, né? Esse projeto de lei, ele deve sair, a gente espera esse ano, né? A gente já esperava que saísse o ano passado para ser uma inovação que o Brasil ia levar para a COP lá em Dubai. Sim. Mas ele ainda está num processo de formatação, a gente acompanha bastante, a gente já está assessorando, né, a própria Confederação Nacional da Indústria em alguns pontos, né, para entender a parte de offsets dentro do mercado de carbono. A gente assessora várias outras empresas, a gente acompanha, mas eu imagino, assim, como está o PL hoje, que esse PL, assim que ser aprovado, ainda a gente vai ter mais uns 4 anos para iniciar realmente um mercado regulado. Porém, o mercado voluntário é um mercado... Está mais adiantado. O que acabou acontecendo? Um pouquinho da história desse mercado de carbono. Eu entrei no mercado de carbono em 2005, 2006. Sim. Né, era um mercado que a gente chamava de pré-Kyoto. Então ainda não tinha nem o primeiro período do protocolo de Kyoto, a gente já estava gerando alguns créditos de carbono para serem comercializados nesse primeiro período. Tá. Então lá foi uma grande onda do crédito de carbono, muita gente gerou crédito de carbono aqui, a gente conseguiu, o Brasil foi o terceiro maior gerador de crédito de carbono dentro de um mecanismo de flexibilização do protocolo de Kyoto, que é o mecanismo de desenvolvimento limpo. Então a gente gerou muito crédito de carbono, comercializou muito crédito de carbono, né? Então muitos projetos se tornaram viáveis por causa dos créditos de carbono. Em 2008 a gente teve a grande crise mundial, com isso, né, obviamente teve uma grande recessão no mundo todo, aí os créditos de carbono começaram a perder a valorização, né? Então eles foram diminuindo os preços e quando chegou no final do primeiro período do protocolo de Kyoto, o preço foi lá para baixo, chegando a 10 centavos de dólar por crédito de carbono, né? A gente comercializava a 17 euros aqui no Brasil, então chegou a 10 centavos de dólares, então assim, os projetos meio que pararam, né, porque não tinha viabilidade financeira. Nos últimos 3 anos, acabou que o mercado, então assim, nessa época a gente fazia ainda muito, a gente foi para Angola, por exemplo, para fazer projetos de crédito de carbono, fomos para Cabo Verde, né, então tivemos uma atuação na África muito legal, fechamos algumas parcerias estratégicas para manter o preço do crédito de carbono e a gente começou a atuar muito forte nesse mercado voluntário para gerar o crédito de carbono para aquelas empresas que voluntariamente querem compensar suas emissões. Então a gente fez o primeiro carbono neutro de um monte de coisa aqui no Brasil, era o primeiro show, o primeiro triatlo, o primeiro clube de futebol, e aí a gente foi fazendo esses trabalhos, mas mesmo assim era um mercado pequeno. E aí agora com esse boom que deu das empresas colocarem suas metas né, e a gente teve um boom também muito, né, pelo mercado financeiro cobrando hoje metas de descarbonização, né, a sociedade civil cobrando o mercado financeiro entendendo que é o futuro, e aí a gente teve um boom de volta do mercado voluntário de carbono, né, e isso fez com que começasse a se falar do carbono novamente, do crédito de carbono, do mercado, os preços subiram, né, e os projetos voltaram a acontecer. E Paulo, conta um pouco para a gente dessa evolução, principalmente no Brasil, desses dados em números, em descarbonização e gestão climática. Então, assim, toda a parte que envolve tecnologia, dados, né, ela é extremamente importante e ela só agrega aos projetos como um todo, né? O mercado de crédito de carbono, principalmente, ele é um mercado que é um mercado de balcão. Então, a operação, ela não vai passar, por exemplo, por nenhuma instituição que vai validar a operação de compra e venda do crédito de carbono. Sim. O crédito de carbono, para ele ser gerado, ele passa por diversas etapas, né? Desde você ter que contratar uma auditoria de uma terceira parte, você contrata uma consultoria para fazer o projeto, consultoria de terceira parte, aí você vai para um standard que vai aprovar o teu projeto. Então, tem 2 anos aí para você gerar o crédito de carbono. Sim. Mas a transação, quando eu vou vender o meu crédito para você, essa transação ela é feita por balcão, ela é feita paralelamente, é um contrato entre nós dois. Então, geralmente, esses contratos eles acabam não aparecendo para o mercado. E por isso, acaba acontecendo, né, a falta de informações acaba gerando, obviamente, diversas confusões dentro do mercado. E distorções também, né? Muitas distorções e muita gente se aproveita dessas distorções também, né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, né, diversas iniciativas, principalmente no agro, do pessoal oferecendo um projeto dizendo que é crédito de carbono e aquilo não é um crédito de carbono, sabe? Então, assim, isso acaba acontecendo bastante. Então, hoje o que a gente vê, né, são os sistemas que eles estão armazenando esses dados, eles estão apresentando os dados
dados, o governo, né, está lançando aí o Sinari, né, que vai ser um sistema hoje para onde as empresas vão colocar lá desde dos seus inventários de emissões, vão colocar lá as suas alocações, vão inserir todos os seus créditos de carbono, então vai ter um sistema para você monitorar. Isso vai fazer com que, muito provavelmente, os preços se equalizem, né? E hoje as pessoas tenham mais conhecimento e mais acesso a esse mercado para entender preço, para entender o que é um bom projeto, o que é um bom projeto de qualidade, monitorar em tempo real o seu projeto. Sim. E não esperar que o projeto ele seja, né, você vai entender o projeto só lá na frente e dê algum tipo de inconsistência nesse meio do caminho. Então eu vejo assim, que para o mercado de carbono essas informações são muito importantes para realmente educar. Eu acho que essa talvez seja a melhor palavra, sabe? Educar o mercado, porque a gente vê ainda muita inconsistência, gente pegando, por exemplo, o preço de um European Allowance e trazendo para o valor do mercado. Sim. Voluntário, coisas que não se conversam, sabe? Não, são preços diferentes, assim. E para a gestão climática, você imagina que para você fazer um inventário de emissões de uma empresa, você tem que coletar uma gama de dados. E tem que ter tecnologia para isso. Tem que ter tecnologia para isso. Então são muitos dados de setores diferentes, dados que chegam de maneiras diferentes. Então nós estamos com um projeto hoje lá de inventário de emissões que são 200 unidades. Então imagine coletar informações de diversos setores de 200 unidades diferentes, né? Então tem que estar aplicando a tecnologia para buscar e fazer uma melhoria contínua aí desses dados como um todo, né? Até para você projetar, né, para o futuro a tua descarbonização, a tua meta de redução de emissões, né, os teus custos, né, para reduzir a tua precificação interna de carbono. Então, para tudo isso é muito importante, né, esses dados e tecnologia juntos. Boa. Paulo, agora vamos falar um pouco dos pequenos e médios empresários. E você tem um conceito que eu achei sensacional que chama democratização climática. Isso. E faz o movimento Repenso. Conta pra gente o que é esse conceito de democratização climática. Esse conceito, eu fui community leader do GRI aqui no Brasil, né? Ah. E na época a Gláucia, né, a Gláucia Terrio, que era do GRI, né? Uma querida, e ela passou um desafio, eu conversando com ela, como que a gente leva, por exemplo, o reporte de sustentabilidade para pequenas empresas. Né? Na época a gente estava cotando com o banco e o banco gastava mais de R$1 milhão para fazer um relatório de sustentabilidade. Como é que leva isso para um pequeno? E a gente, na época, né, a gente fez um trabalho, tentou buscar algumas maneiras diferentes e isso ficou na cabeça. Né? Passado um tempo, eu estava conversando, né, com um dos sócios da Repenso. A Repenso virou uma empresa, né, é uma plataforma nossa, e a gente estava discutindo e a gente pensou, como é que a gente leva a gestão climática para micro e pequena empresa? Sim. Quem que é micro e pequena empresa? Né? É aquela, né, no termo correto, é aquela empresa que fatura até R$4,8 milhões, né, por ano. Então a gente estava pensando, então hoje a gente tem lá dentro da plataforma da Repenso, a gente tem padaria, a gente tem estúdio de tatuagem, a gente tem diversos tipos de micro e pequenas empresas que estão hoje lá fazendo a sua gestão climática. E aí a gente foi conversar com essas empresas e a gente viu assim, bom, mas qual é a sua preocupação com o clima? Qual é a sua preocupação com o aquecimento global? Então todos eles falaram o seguinte, não, eu tenho uma preocupação, minha preocupação é real, eu gostaria de fazer algo, mas eu não sei por onde começar. Sim. Uma pequena empresa, ela não tem uma equipe, uma área, um setor de sustentabilidade. O padeiro, ele já acorda às 5 horas da manhã para fazer o pão. Você acha que ele vai acordar às 4 horas da manhã para começar a estudar o que é aquecimento global e como vai impactar no negócio dele? Então, para eles, isso daí era algo muito difícil de acessar, e isso daí era algo para as grandes empresas. Então, nós criamos uma plataforma, né, que é a Repenso, e dentro dessa plataforma, a gente consegue, a gente tem todo um módulo de fazer a capacitação, obviamente de uma maneira muito mais fácil e acessível para quem está entrando para esse mercado, que não tem o conhecimento. Então, por exemplo, para o padeiro, eu tenho que mostrar para ele que, com a mudança do clima, se faltar chuva, né, se não tiver precipitação, não vai ter água lá no reservatório, a conta de energia vai subir e o precinho do pão que vai chegar lá, o preço do pãozinho que vai chegar lá no consumidor final vai aumentar também. Se der algum problema no agro, né, por causa da mudança do clima, vai aumentar o preço da farinha. Sim. Então a gente tem que fazer todo esse caminho para que eles entendam o impacto real que pode trazer no negócio deles. Então a gente tem toda essa parte de capacitação, a gente tem lá um módulo que automatiza, né, o inventário de emissões. Então a gente
gente faz todo um beabá para eles inserirem as informações dentro da plataforma, ele já sai com um relatório, todo o relatório já seguindo as regras do GHG Protocol, né? E ele já sai com o relatório de lá, ele pode compensar suas emissões, ele tem um banco de ações de mitigação que ele pode fazer no dia a dia, não deixar a geladeira do lado do fogão, que ela vai consumir mais energia elétrica. São práticas simples, às vezes. Práticas simples. Às vezes a única coisa que a gente precisa fazer é tirar o carregador da tomada, é deixar o pneu do carro calibrado. Então são essas ações, ele pode compensar as emissões e a gente quer dar a mesma visibilidade que as grandes empresas têm hoje para os pequenos. Então nós criamos uma vitrine onde ele pode externalizar para os seus stakeholders as ações que eles estão fazendo. Então esse é o nosso movimento de democratização climática, né? Repenso. E é muito bacana porque tem muitas empresas, grandes empresas, que estão utilizando hoje para fazer um inventário de emissões da sua cadeia de fornecimento. Escopo 3. Então ela pega, exatamente, ela pega as micro e pequenas empresas do seu escopo 3 e estão aplicando. Tem hoje bancos que já estão olhando a nossa plataforma para poder criar notas, por exemplo, para a rede de franquias. Sim. Então é uma maneira hoje de você selecionar aquelas empresas e mostrar as empresas que estão realmente seguindo em frente dentro de um processo de descarbonização. E aí nós demos a possibilidade do micro e pequeno entrar, porque a gente cobra o custo de 1 hora técnica de uma grande consultoria por ano para eles terem todo a trilha de descarbonização. Entendi. Uma democratização mesmo. Exatamente. Paulo, agora vamos falar um pouco do mercado internacional. Você tem uma experiência internacional muito grande. Como é que você vê hoje o papel do Brasil nesse mercado e quais são os principais desafios que a gente ainda tem que enfrentar? Você falou, inclusive, vamos contar que desde regular esse mercado, mas o que mais você vê como desafio? O mercado, assim, o mercado de carbono internacional, né, a gente tem ali o artigo 6 do Acordo de Paris, né, agora na COP em Dubai a gente estava na torcida para que saísse realmente, né, ainda não foi dessa vez, imagino que agora vai para o Azerbaijão, né, que vai ser a COP desse ano, mas assim, o que eu vejo que é um mercado que ele está em plena ebulição, né, então muita coisa acontecendo, as principais empresas do mundo já estão colocando suas metas de redução, já estão com seus programas de net zero, né, para reduzir suas emissões, já estão com seus programas de compensação de emissões, e isso faz, obviamente, com que o Brasil se torne aí um grande celeiro do mundo no mercado de carbono. Por quê? Porque a gente ainda tem floresta em pé, né? A gente ainda tem uma grande área territorial, a gente tem um agro pujante, então tudo isso traz uma possibilidade muito grande do Brasil ser realmente, cara, o protagonista desse mercado mundial, né? O que falta para a gente? Obviamente, eu acho que ainda falta muito conhecimento, muita estrutura, sabe? Então, assim, a gente vê hoje um atraso muito grande nos projetos, justamente porque a gente ainda não tem, por exemplo, a gente já tem algumas verificadores aqui no Brasil, mas a gente ainda tem muito pouco, né? Então, ainda tem uma demora muito grande para a gente submeter os projetos. A gente está capacitando novamente as pessoas para entrarem dentro do mercado, então, às vezes, falta especialista que entenda do mercado de carbono para o desenvolvimento de projetos, e eu acho que o mercado como um todo entendeu o que é o mercado de carbono em si, sabe? O Brasil como um todo entender. Então, desde políticas públicas, né, como a gente está falando do próprio projeto de lei, que ainda, né, está correndo, mas eu acho que esse projeto de lei ele tem que sair, obviamente isso daí dá uma notoriedade para o Brasil continuar falando do mercado de carbono, mas tendo o seu próprio... E até para captar recurso, né? Captação de recurso. Esse era o próximo ponto que eu ia falar. Então, assim, por exemplo, o Brasil tem uma meta de restauração de 12 milhões de hectares. Sabe? O Brasil está longe de alcançar essa meta ainda, então, e aí hoje a gente precisa de muito recurso, né? Então o projeto de restauração ainda é um projeto muito caro, né? Agora pensa que a restauração a gente está retirando CO2 da atmosfera, então ela é extremamente importante para esse mercado. As grandes empresas, aquelas que já têm uma gestão climática mais avançada, elas já entendem hoje que restauração é um caminho que eles vão ter que seguir para retirar o CO2 da atmosfera. Então, por causa disso, a gente vê assim, que precisa de uma necessidade, a gente tem uma necessidade muito grande de recurso, captação de recurso. E para o Brasil ser protagonista nessa captação de recursos, precisa mostrar também o que está fazendo e de que maneira está fazendo, né? Então, eu acho que essa estruturação de mercado, as próprias legislações, a gente ainda tem um grande problema aqui, contábil. Né? Como que eu vou tributar o crédito de carbono? Então são essas estruturas que hoje faz com que o mercado obviamente ainda tenha
tem uma dificuldade muito grande de entender como que funciona. E aí, muitas vezes, a gente vai conversar com as empresas ou vai conversar, por exemplo, com um produtor rural e ele fica preocupado de entrar nesse mercado pela falta de segurança realmente na entrada de um projeto como esse, né? E um projeto que, né, uma restauração, hoje a gente está falando de 20 a 50 mil reais por hectare, né, dependendo do projeto em si. Então, é um custo muito alto. Sim. Paulo, vamos mudar agora completamente de assunto, falar num outro compromisso seu, que é a biodiversidade. E aí eu vi que vocês têm uma plataforma que é a vbio.eco e que você projetos, capta recurso, você falou inclusive no projeto, no desafio de captar recurso, diferentes biomas para os 5 biomas, e tem um projeto de 1.000 hectares agora lá no Pará de regeneração. Conta um pouco desse trabalho, com foco na biodiversidade. Então, biodiversidade é um outro tema, né, que a gente dá muito foco lá dentro da GSS, né, tanto que é GSS Carbono e Bioinovação. A minha sócia que fica mais à frente da parte de biodiversidade, mas a gente obviamente entende que biodiversidade e mudanças climáticas, elas estão totalmente coligadas, né? Não tem como a gente tratar esses assuntos assim, a gente não pode mais tratar esses assuntos separadamente, né? Então, a gente entende que a biodiversidade está sendo hoje muito afetada por causa da mudança do clima. Sim. E a gente entende hoje que a biodiversidade, a floresta, é onde está hoje a solução para a gente, né, combater aí o aquecimento global. Então, a gente entende que assim, elas têm que caminhar juntos, e dentro Sim. da GSS é isso que está acontecendo. Então, dentro da GSS a gente trabalha muito com as empresas nessa parte de acesso ao patrimônio genético. Então, a empresa vai lá, ela vai pegar uma plantinha, ela vai ver qual é a funcionalidade daquela planta que ela pode ter para um determinado remédio, para um determinado cosmético, e aí eles têm que se regularizar, e parte dessas empresas tem que fazer o que a gente chama de repartição de benefícios. Então, uma parte do faturamento daquele produto que utiliza da biodiversidade brasileira tem que voltar para a biodiversidade brasileira. Mas aí é onde entra também aquela compensação da comunidade? Isso, na verdade, é a Lei 3.123, de repartição de benefícios. Então, eu tenho que voltar para a biodiversidade brasileira. Para não acontecer como casos de biopirataria que aconteceram no passado, de virem aqui, derrubarem as nossas florestas, levar todo o conhecimento tradicional, né, das comunidades ali da floresta. Sim. E depois a gente ficar só com um buraco né, no meio da floresta, e o Brasil não tem nenhum retorno em cima dessa biodiversidade. Então, ou então receber depois o produto acabado sem nenhum ganho dele. Exatamente. Tem um dos perfumes mais famosos do mundo que foram Sim. exatamente por esse caminho, sabe, aqui no Brasil. Então, a biodiversidade, a Lei 3.123, ela veio realmente, né, para dar mais segurança ao acesso ao patrimônio genético brasileiro. Então, dentro da parte de biodiversidade, a gente viu que as empresas, elas precisavam repartir fazer a sua repartição de benefícios. E aí a gente começou a montar, então, um cardápio de projetos, digamos assim, né, uma vitrine, né, como a VBio vem de vitrine, né, então uma vitrine de projetos para que essas empresas pudessem fazer a sua repartição de benefícios, atendendo todos os critérios da lei. Então a gente fundou a VBio. A VBio, a gente inaugurou a VBio, a gente lançou na COP em Cancún, na COP de Biodiversidade, com o secretário da ONU de Biodiversidade junto com a gente, diversas outras empresas, estava lá a Boticário, estava lá a Natura, estava lá a Reservas do Votorantim, tinham, né, diversas grandes empresas, Beraca, lá tudo fazendo parte junto com a gente nesse lançamento, a própria Confederação Nacional da Indústria, e foi super bacana. A gente lançou a VBio. Obviamente, esse projeto ele tem que ser aprovado pelo governo, né? Então, as empresas que fazem a repartição, elas têm que aprovar no governo para submeter os projetos. Houve um atraso do governo, né, para que a gente pudesse submeter esses projetos, mas nos últimos 2 anos, os projetos começaram a sair do papel e a gente conseguiu levar, né, só no ano passado, 14 milhões de reais para 16 projetos diferentes que hoje estão em andamento dentro da vitrine, em 5 biomas diferentes. Sim. Então isso foi muito bacana. A gente começou agora a ver, por exemplo, nós tivemos a Luiz Dreyfus, que entrou com o instituto deles para fazer o projeto de maneira totalmente voluntária, sem obrigação nenhuma, então realmente por uma responsabilidade socioambiental. Nós temos a Celel também, que já está hoje, né, fora de repartição de benefícios, mas que já está aportando. Nós estamos com um projeto de restauração na Caatinga, né, junto com a Associação Caatinga, um projeto também super legal, super bonito, que atende não só
a parte de biodiversidade em si, mas uma parte social muito grande. Nós temos um projeto com a Avon, que é um projeto também super bacana, que são com as mulheres do Aguapé, uma associação de mulheres. Essas mulheres, elas tinham problemas ginecológicos, porque elas entravam para coletar o Aguapé na água. Sim. E elas entravam até a cintura, elas tinham grandes problemas. Hoje elas têm recurso com barco, elas vão lá coletar. Então, a gente acaba que os projetos da biodiversidade acabam gerando tantos outros co-benefícios, que até se eu te falar aqui, eu passo o dia inteiro falando de vários projetos e vários co-benefícios. Então a gente hoje se orgulha muito dentro da VBio, porque a gente tem esses diversos projetos que a gente está conseguindo viabilizar. Então projetos que atendem diversos ODS. Então hoje dentro da plataforma, se alguém quer aportar dentro de um projeto da VBio, ele pode entrar, ele vai escolher o bioma, ele vai escolher o valor, ele vai escolher o tipo do projeto, quais são os ODS que ele quer atender, né, os outros co-benefícios, mas sempre com aquela vertente da valorização da biodiversidade. E a gente tem o projeto nosso de restauração, né? Entendi. Então esse é um projeto entre VBio e GSS, né, que são o mesmo grupo de empresas, mas que é um projeto de 1.000 hectares que a gente está fazendo no oeste do Paraná. Então é na Mata Atlântica. E nós estamos fazendo esse projeto de restauração, é uma parceria com a Mater Natura e é um projeto para a geração de crédito de carbono, né? Então também com pequenos produtores rurais, então a gente tentando viabilizar o crédito de carbono, viabilizar ali a restauração de áreas degradadas lá na região. Tá. E bom, agora para finalizar, como você vê o papel da tecnologia na gestão das mudanças climáticas? A tecnologia, na verdade, para nós, assim, ela é o que facilita, né, todo esse processo. Eu acho que, assim, trabalhar com o meio ambiente, não vou nem falar de mudança climática, mas trabalhar com o meio ambiente, ele é muito difícil. Sim. Porque a gente não está trabalhando com algo que é fixo, né? A gente está trabalhando com algo que está em constante movimento, em constante modificação. Às vezes a gente acha que está fazendo algo certo, né? E de repente a gente vê e, não era por aquele caminho, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu lembro de uma empresa de energia que foi lá, colocou uma espécie de peixe para acabar com uma determinada alga e criou um problema muito maior. Então, assim, a gente anda em constante aprendizado aqui. E a tecnologia, ela nos ajuda a acelerar o conhecimento. Né? Então hoje a inteligência artificial, né, nos ajuda tanto agora, né, para buscar informações de maneira mais rápida, informações mais fidedignas, né, do que a gente precisa. A tecnologia nos ajuda a acelerar processos, né? A gente estava falando aqui antes das videoconferências, né, coisas que no passado era um negócio tão distante, né? Vou fazer uma sala de videoconferência. Hoje você faz videoconferência no carro, direto do celular, falando com as pessoas, né? Então para você ver como a tecnologia ajuda. E ela ajuda demais, né? Então, por exemplo, em projetos de restauração, hoje a gente já tem drones, né? Soltando as sementes, dispersando as sementes hoje para acelerar o processo de restauração, no processo de gestão climática, né? Então, hoje a gente já consegue ter hoje inventários de emissões em tempo real para que o cliente possa ver o quanto que ele está emitindo, né? Então, na própria parte de biodiversidade, hoje a gente já tem inteligência artificial dentro da floresta. Ela consegue captar pelo barulho que ela capta com a inteligência artificial, ela já consegue dizer que tipo de espécie que acabou de passar ali naquele determinado local. Essa mesma tecnologia hoje, ela consegue identificar, por exemplo, um barulho de tiro, e aí você sabe que tem caçador no meio da floresta e você já toma uma atitude, sabe? Motosserra, barulho de carro. Então, eu acho que hoje a tecnologia, ela veio realmente, cara, para facilitar, né? Antigamente, como é que a gente fazia para cuidar da floresta? A gente tinha que esperar ver a fumaça para saber que estava pegando fogo, né? Hoje a gente já tem sensores para tudo isso. Então, eu acho que, assim, essa democratização da informação, ela auxilia muito, né? Às vezes, obviamente, também traz os pontos negativos, porque qualquer um pode falar o que quer, né? Mas ela auxilia muito para quem sabe buscar aquela determinada informação e você ter acesso hoje de informações de projetos que estão acontecendo em tempo real do outro lado do mundo e a gente utilizar esses dados aqui dentro do Brasil. Né? E compartilhar, né? E compartilhar, obviamente. Compartilhar o conhecimento, né? E os sucessos também, né? Dentro dos projetos. Muito bom, Paulo. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. E vamos continuar falando de tecnologia, inventário, emissões. Vamos Muito obrigada por ter compartilhado esse compromisso pessoal teu agora na prática. Imagina, eu que agradeço e obrigado, né, pelo convite aí mais uma vez. Muito bem. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço vocês por ter ficado aqui conosco. Gente sempre conhecendo, aprendendo juntos. E espero vocês no próximo programa. Curta a gente lá nas redes sociais da Green4T e da Neomundo, compartilhe, avalie e nos vemos aqui no próximo programa. Muito obrigada!